Nós vamos dar continuidade à nossa série maravilhosa da beleza de Deus, os atributos de Deus, tudo que Deus é em seu caráter. E hoje nós vamos falar sobre a autossuficiência do Senhor. Oremos. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, pois tu és exaltado sobre as terras, sobre o céu, Pai. Tu governa todas as coisas. Tu és santo, Senhor, misericordioso, amoroso. E o Senhor nos dá vida, Pai. Senhor, que a tua palavra possa vir a nós essa manhã. Abre os nossos corações para ouvi-la, Senhor. Abre os nossos ouvidos para entendê-la. Que possa ser o teu Espírito, Pai, ministrando aos corações de cada um aqui hoje, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, antes de entrar especificamente na autossuficiência de Deus, eu quero explicar um pouco sobre os atributos do Senhor. O que os atributos de Deus dizem sobre Deus e por que nós devemos entender os atributos de Deus. Hebreus 2:1 vai dizer: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais desviemos. Os atributos de Deus, gente, são as revelações imutáveis de Deus sobre Ele mesmo, sobre o seu ser, que é pleno em essência, não passível de mudança alguma nem aprimoramento. Ele é qualquer coisa que pode ser corretamente atribuída a Deus, e também qualquer algo que nós, como seres humanos, somos capazes de compreender que seja verdadeiro sobre Deus. E existem atributos que são comunicáveis, como o Ramon trouxe nas duas semanas passadas sobre a santidade e o amor. E atributos que são não comunicáveis. Como o próprio nome diz, os atributos comunicáveis, Deus comunica com a sua criação. Oi, Aurora. Os atributos não comunicáveis pertencem única e exclusivamente ao ser de Deus. Deus é amor, Deus é justo, Deus é graça, Deus é misericórdia. Todos esses são exemplos de atributos que Deus comunica ao homem. E muito dizem a respeito da relação de Deus conosco, com a sua criação. Falam sobre o seu caráter moral. E eles nos mostram a respeito de Deus. Mas apesar dessa relação, apesar de Deus se revelar a nós em seus atributos comunicáveis, ainda que essa revelação de Deus a nós, essa relação não existisse, Ele continuaria sendo justo, amoroso, gracioso, misericordioso. E existem os atributos incomunicáveis de Deus, que eles dizem respeito à relação de Deus com Ele mesmo. E esses atributos incomunicáveis são eles que nos separam do Senhor. Cobiçar qualquer um desses atributos é um pecado tremendo. E por que nós devemos, então, entender e estudar esses atributos? Para que Deus seja famoso? Para que a gente prove a existência de Deus? Agora que eu conheço Deus, Ele existe. A gente sabe que a Bíblia, ela não é um livro que advoga a causa de Deus, mas ela é o Deus advogando a causa do homem. E o nosso texto base para isso vai ser Romanos 1, 20 a 31. Eu vou ler, é bem extenso, mas se quiser projetar também. Bom, Romanos 1, 20, a partir do verso 20. Porque, mesmo tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, tornaram-se fúteis nas suas especulações, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. É por isso que Deus os entregou à impureza sexual, ao desejo ardente de seus corações, para desonrarem seus corpos entre si.
pois substituíram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões desonrosas, porque até as suas mulheres substituíram as relações sexuais naturais pelo que é contrário à natureza. Os homens, da mesma maneira, abandonaram as relações naturais com as mulheres, arderam em desejo sensual uns pelos outros, homem com homem, cometendo indecência e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Assim, por haver rejeitado o conhecimento de Deus, foram entregues pelo próprio Deus a uma mentalidade condenável, para fazerem coisas que não convêm, cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males e desobedientes aos pais, insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara digno de morte os que praticam essas coisas, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Qualquer semelhança desse texto com a realidade não é pura coincidência, né? Então, a partir do texto de Romanos, nós conseguimos ver que não é o Senhor que falha em se revelar, mas o homem falha em reconhecer a existência de Deus. Então, o Senhor nos entrega as nossas paixões no presente e ao lago de fogo na eternidade. Os problemas não vão se resolver com reformas políticas ou sociais, por mais que nós queiramos o bem na nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, nós queiramos políticos honestos, que cuidem da população, mas os problemas da nossa sociedade, eles vão se resolver quando o homem voltar a referenciar a sua existência no Senhor. Deus se revela a nós na Escritura, na criação, e Ele é a referência de como nós devemos ser. Então, ao negar Deus, né, quando o secularismo e o mundo de hoje nos dizem Deus não existe, a gente perde a nossa referência. Porque a minha referência passa a ser o eu. Eu penso, eu sou, né? E ainda pior do que isso é quando nós adoramos um Deus que nós não conhecemos. Ou que nós mesmos criamos através dos nossos pensamentos ou revelações divinas a respeito do Senhor que nós recebemos. E isso faz a gente adorar ainda mais o nosso próprio umbigo disfarçado de Deus. Gênesis 1:6. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, diz Deus. Penso, logo existo, diz o homem. Então, o que eu penso, o que eu sou, é o que me faz existir, e sou eu quem decido. Isso relativiza completamente a moral, o certo e errado, o nosso senso de absoluta verdade é deturpado, porque nós não temos mais uma referência divina, uma referência moral perfeita para seguir. E nós passamos a seguir o que a nossa carne deseja, o que nós queremos. Porque nós vamos adorar a um Deus. Todos nós vamos adorar a um Deus. Por mais que o ateu dos ateus diga que ele não acredita em Deus, ele não adora nada, ele adora. Às vezes ele nem sabe o que ele adora. Ele adora o dinheiro, ele adora o conforto, ele adora outras coisas. E ele serve a essas coisas sem saber. O mundo nos diz para olhar para dentro de nós para saber quem nós somos. Mas desde a primeira vez que o homem abriu seus olhos e olhou para dentro de si, ele já estava caído. Gênesis 3:7. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olhar para dentro de nós. Quando Adão e Eva olharam para dentro deles no jardim do Éden, eles já estavam corrompidos.
Mas em 2 Coríntios 3, 17 e 18, nós temos: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem que vem do Espírito do Senhor, que é o Espírito. Então aqui a gente consegue ver o que o mundo nos diz para fazer e o que as Escrituras nos dizem para fazer. Olhar para dentro de nós, penso logo existo, penso logo sou. Olhar para Cristo, enxergar a dependência e a referência da nossa vida, que deve ser Deus. O Evangelho, a imagem de Cristo Jesus, é que nos devolve a referência de ser. Porque Deus não precisa ser venerado. Deus não precisa, Ele não necessita do nosso louvor. Precisar, nesse caso, a necessidade de Deus. E Ele não se revela a nós por necessidade dEle, mas Ele se revela a nós para que nós tenhamos referência nele. E se nós não sabemos quem é Deus, ou enxergamos Deus de uma forma diferente do que Ele é, então nós estamos perdidos, como nós sabemos que nós estamos perdidos. A nossa visão de quem Deus é vai determinar a saúde do nosso cristianismo e a saúde da doutrina de todas as coisas que nós fazemos, para quem nós fazemos, por quem nós fazemos. Então, por que é importante saber os atributos de Deus? Porque nós não podemos resumir Deus em atributos ou ideias equivocadas humanas. Dizer somente Deus é amor, Deus é justiça, Deus é graça, Deus é missionário, Deus é um teólogo, nada disso é mentira. Mas não é a totalidade de quem é o Senhor. Ele é tudo isso junto e muito mais. Se nós passamos a enxergar Deus somente como um dos seus atributos, nós passamos a criar dentro da igreja partidos eclesiásticos. A minha igreja vai chamar Deus é amor, nada contra a igreja que já existe, é só um exemplo. De verdade. Porque para mim Deus é amor, e então eu vou aceitar qualquer coisa, qualquer tipo, qualquer forma de amor, né? Consideramos justa toda forma de amor. Deus é justiça. Não, Deus é justo, é rígido. Eu vou punir na minha igreja as coisas com mais seriedade quando elas acontecem. Deus é graça. Tudo me é lícito. Deus me ama de qualquer forma, gracioso. Deus é um missionário. Vamos para Jocum, descende. Né? Deus é um teólogo, diz os presbiterianos. E nada disso continua sendo mentira. Mas não é quem Deus é como um todo. Nós precisamos entender, gente, que não existem revelações totais de quem Deus é de forma pessoal conosco. Todo mundo tem uma revelação pessoal de Deus, como Deus tem agido na nossa vida, desde a minha conversão ou até mesmo antes a gente consegue enxergar quem Deus é. Mas eu não posso resumir aquilo que Deus revelou de forma pessoal a mim, como Ele vem trabalhando a minha vida, e como Deus é. Deus envia, Jesus envia as igrejas no Apocalipse, as 7 igrejas, revelações distintas a cada uma. Imagina se cada uma pegasse aquilo e montasse uma igreja conforme baseado somente naquilo. Não faz sentido. Nenhuma revelação pessoal que nós recebamos de Deus vai ser a revelação da totalidade de Deus. A totalidade da revelação de Deus está nas Escrituras e está em Cristo Jesus e nada mais. Por isso, gente, é extremamente importante nós sabermos quem Deus é. E isso nos é revelado através dos atributos do Senhor. Pouco importa o nosso pensamento, o que nós achamos de Deus. E muito importa quem Deus realmente é, revelado nas Escrituras, revelado em Cristo Jesus. Ele não é fruto daquilo que nós concebemos. A igreja, as Escrituras vão trazer que a gente adora um Deus cujo é o nosso ventre, né? O nosso Deus é o nosso ventre, que é aquilo que nós geramos. Então tudo que é gerado pela nossa força do nosso braço, nós idolatramos, consideramos Deus. Mas nas Escrituras nos dizem que tudo isso não passa de trapos de imundície. A única coisa que nós podemos conceber de nós mesmos são ídolos e nada mais.
Bom, entrando agora na autossuficiência de Deus. O que isso significa? Essa definição ela é extremamente simples. A resposta é uma palavra somente. Deus não precisa de nada. Deus não precisa de mim, Ele não precisa de você, Ele não precisa do sol, Ele não precisa do mundo, Ele não precisa da galáxia. Deus não precisa de absolutamente nada para existir, pois Ele é satisfeito e suficiente em si mesmo. Exemplo disso nós temos o batismo de Jesus, Marcos 1, 10 e 11. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Aqui existem 3 pessoas: a Trindade de Deus revelada em Pai como voz e planejador, no Filho como a palavra, e no Espírito descendo como pomba revestindo de poder. O batismo, ele é uma ilustração, uma imagem do que vem acontecendo na Trindade desde a eternidade. O Pai, o Filho e o Espírito se glorificam um ao outro, como Jesus disse na oração sacerdotal em João 17, 4 e 5. Pai, eu te glorifiquei na terra, completando a tua obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto a ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. C.S. Lewis vai dizer, no cristianismo, Deus não é algo estático, mas dinâmico, uma atividade pulsante, uma vida quase que uma espécie de dança. O teólogo Cornelius Plantinga diz: as pessoas dentro de Deus exaltam umas às outras, têm comunhão umas com as outras, submetem-se umas às outras. Cada pessoa divina abriga as outras no cerne e no centro de seu ser. Um constante movimento de abertura e aceitação. Cada pessoa envolve e cinge as demais. A vida interior de Deus, portanto, transborda em consideração pelos outros. O Pai, o Filho e o Espírito estão centrados uns nos outros, adorando, servindo uns aos outros, glorificando uns aos outros em amor. E Deus é profunda e infinitamente feliz nele mesmo. Atos 17, 24 e 25. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Essa é a autossuficiência de Deus. Do contrário, nós, humanidade, somos altamente dependentes. Além de depender do Senhor, já introduzi um pouco sobre isso, vou falar mais adiante, nós temos uma série de organizações cósmicas que permitem a vida na Terra. Vou falar um pouco de ciência aqui agora. Bom, existem algumas constantes no universo que são totalmente independentes entre si, que fazem com que a vida na Terra aconteça. A chance de todas essas coincidências terem acontecido para que a vida fosse gerada na Terra, para que a vida seja possível na Terra, é de 1 dividido por 10 elevado a 138. É 1 dividido por 1 com 138 zeros na frente. Nem existe um nome para isso. Isso é uma aproximação matemática, para não dizer que não há chances, que é zero. É impossível que elas acontecessem da forma como elas aconteceram para que a vida na Terra fosse possível. Alguns exemplos simples. A nossa atmosfera tem 21% de oxigênio presente. Se esse número caísse a 16, todos nós morreríamos asfixiados. Se esse número subisse a 26, explosões espontâneas aconteceriam. Seria impossível viver. Quem calibra o oxigênio na Terra? Quem vai lá checar e falar, não, 21 tá bom, tá legal.
a órbita da Lua em torno da Terra e a sua força de atração mútua entre a Terra e a Lua, uma atrai a outra, é quem controla as marés dos mares. Se a Lua não tivesse exatamente na órbita que ela está, ia ser tsunami para tudo que é lado, o mar ia subir de um lado e abrir do outro. Ia ser uma loucura. Quem pôs a Lua lá, gente? Quem definiu essa força de atração gravitacional entre a Terra e a Lua e a órbita da Lua para que os mares se acalmassem? Quem diz a tempestade para parar e ela cessa? A transparência da nossa atmosfera é perfeita para que haja passagem de luz e de calor, na medida exata para que a vida aconteça. Se ela fosse mais abstrata, mais escura, mais embaçada, a luz da Terra e o calor não chegariam, não seria possível ter vida. Se ela fosse menos, nós queimaríamos. Júpiter, maior planeta do nosso sistema solar, funciona como um escudo para a Terra. A Terra só não foi dizimada completamente porque os asteroides e os meteoritos são atraídos por Júpiter na órbita que ele está hoje, e ele absorve esses asteroides e impede que eles cheguem à Terra. Quem pôs Júpiter lá, gente? Quem pôs? Quem amarrou a órbita da Terra com a órbita de Júpiter e falou assim, é assim que vai funcionar, e você vai ser o escudo para o meu planeta. E a gente falou um pouco de coisas muito grandes, astronômicas. Existe um pequeno mistério na ciência, que é a relação chamada força forte e força fraca. Elas estão relacionadas ao átomo, ao interior do átomo, na menor partícula, na menor coisa que existe, que forma todas as outras coisas. A força fraca, ela é responsável pela fusão nuclear. É ela que alimenta o Sol. A força forte, ela está relacionada a o que mantém os átomos juntos. Se a força forte e a força fraca, se essa relação fosse um pouquinho diferente, o átomo não conseguiria se manter junto e nem a fusão poderia acontecer. Se ela fosse 1 sobre 10 elevado a 37% diferente do que ela é, a vida na Terra e todas as coisas não poderiam ser feitas. Quem determinou essa relação? Né? Isso é Deus perguntando para Jó, né? Onde é que você estava, Jó? Eu fiz esses cálculos. Cadê? Deixa eu ver seus pergaminhos. Qual que é a órbita que eu tenho que colocar Júpiter? Fala para mim. Mas nós somos Jó, gente. Nós somos Jó. Então, por mais independente que as pessoas acham que elas são, por mais independente que seja uma pessoa dizendo, né, eu dependo de mim mesmo, eu tenho 1000 cabeças de gado, 35 hectares de terra, eucalipto que perde vista, você é dependente da misericórdia e da graça de Deus que te colocou na terra. Bom, além da dependência cósmica, existe a nossa dependência como criatura de Deus. O homem é uma criatura, um ser derivado e condicional, que por si próprio nada possui. Mas em cada momento da sua existência é dependente daquele que o criou à sua semelhança. O fato de Deus existir, ele é indispensável para que o homem exista. O fato do homem existir, totalmente dispensável à existência de Deus. Mas se nós eliminarmos Deus da história da humanidade, não existe razão para que a humanidade exista. Por que existiríamos? Do pó viemos, ao pó voltaremos e acabou? Qual que é o sentido? Não há. Assim como um raio de sol desaparece se nós cobrirmos o sol, o homem, ao ser separado de Deus, retorna ao vazio do qual foi convocado pelo chamado da criação. Retorna ao pó. Retornaremos ao pó sem Deus. E não somente o homem, mas toda a criação. João 1:3. João 1, 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existia. Toda a criação foi feita pelo Senhor. Colossenses 1, 16, 17.
Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele não criou e largou. Ele não criou, falou, está aqui a criação, está aqui as leis que regem o mundo, te vira, vai. Ele sustenta todas as coisas. Hebreus 1:3, ele é o resplendor da glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra de poder. O cristianismo, gente, ele nos ensina que o homem escolheu ser independente de Deus. Tendo confirmado tal escolha ao desobedecer deliberadamente ao mandamento divino. Quisesse ser igual a Deus, era só não comer o fruto. Você seria fiel ao que ele falou. Não, mas eu vou comer porque eu quero ser como Deus. Esse ato violou o relacionamento que existia entre Deus e a sua criatura. Ele rejeitou a Deus como alicerce da sua existência e fez com que o homem passasse a depender somente de seus próprios recursos. O homem deixou de ser um planeta girando ao redor do Sol e passou a ser um Sol independente, exigindo que tudo o mais gire ao redor dele, inclusive Deus. Não há declaração mais contundente do que as palavras de Deus a Moisés. Eu sou aquilo que sou. Tudo que Deus é, tudo que é Deus está englobado nessa ampla declaração da autoexistência, independente e suficiente. Em Deus, gente, nem o ego é pecado, mas é a essência dele em bondade, santidade e verdade. E o homem natural é pecador por quê? Somente porque ele desafia o ego do Senhor. Talvez em tudo mais a gente admita e está disposto a aceitar a soberania de Deus, mas na nossa própria vida, nas nossas próprias escolhas e decisões, a gente tende a rejeitar. O domínio de Deus termina onde o meu começa. E a minha identidade minúscula se torna a minha identidade. Eu sou o que sou. Não Deus, eu. Por descender de um rebelde, Adão e Eva da nossa linhagem, por quem o pecado entrou no mundo, e toda a depravação total e natural, venham na escola do Cordeiro para aprender mais sobre isso. O homem não percebe ser ele próprio um rebelde. Na sua constante autoafirmação, ele sequer chega a pensar a respeito disso. Lhe parece algo perfeitamente normal. Ele está disposto a se sacrificar por algo que ele deseje, a compartilhar de si próprio e de seus feitos para com os outros, mas a descer do seu trono que ele mesmo se colocou? Por mais caído, por pior que nós estejamos, nós não conseguimos descer do trono que nós mesmos nos colocamos. Às vezes, socialmente, estamos destruídos perante a vista das outras pessoas, mas o nosso trono está lá. Ai de nós se não fosse Deus. E o pecado, gente, o pecado, ele se manifesta de várias formas, mas a sua essência é uma só. Um ser moral, criado para estar em adoração perante o trono de Deus, assenta-se no trono do seu próprio ego e dessa posição elevada ele mesmo afirma, eu sou. Essa é a essência concentrada do nosso pecado. E ainda assim, por ser uma atitude natural do mundo hoje em dia, parece ser algo bom. O rapaz é decidido, o rapaz é autossuficiente. Conhece. E esses pecados, eles podem se multiplicar e se manifestar de várias formas, tornar-se tão numerosos quanto os grãos de areia no deserto. Mas eles continuam sendo originados em um só. Os pecados existem porque o pecado existe. E o nosso maior pecado, gente, não é desejar um carro novo, não é desejar uma casa nova, saúde, segurança, filhos, casamento, empregos, ministérios bem-sucedidos. O nosso maior pecado, no mais íntimo da nossa alma, nós desejamos ser igual a Deus. Nós idolatramos a nós mesmos. Como eu disse, o nosso Deus é o nosso ventre e tudo aquilo que a gente cria.
Todos os pecados que nós cometemos, gente, adultério, avareza, ira, preguiça, desejo de controlar e de ser informado sobre todas as coisas, desejo de ser visto e lembrado, desejo de ser conhecido como um bom samaritano, todos eles têm a sua origem numa única e exclusiva coisa: a idolatria que nós temos com o nosso umbigo. Ao termos removido o Senhor do trono dele e nos termos colocado lá. É isso que acontece com a gente. Por isso, muitas vezes, nós não nos casamos para ser um marido, mas para ter uma esposa. Nós não temos filhos para ser pais, mas para ter filhos. Não fazemos as obras de Deus para Deus, mas para ser visto por homens. A fulano de tal é usado por Deus. Disfarçando e mentindo para nós mesmos a respeito do que nós fazemos. Às vezes nós mesmos falamos: estou fazendo para o Senhor. Tá nada. Fazendo para você. Fazendo para ser bem visto, bem quisto, para ganhar tapinha nas costas. É por isso. Então o princípio do ego, ele está na base da conduta humana. E ele torna maligna todas as nossas ações. E isso é o que nós somos longe do Senhor. E só existe, gente, uma coisa que pode confrontar o nosso ego. Somente o Evangelho e a presença do Todo-Poderoso no cerne da nossa vida nos traz de volta. Nos destitui do nosso trono e coloca Deus lá de novo. É o único ser capaz de aplicar essas coisas à vida do homem e matar o pecado que habita em nós. Esse ser é Cristo. É Ele que vem a nós. É o sacrifício dele que é válido. O sacrifício de Cristo é tão suficiente quanto a autossuficiência do Senhor. Nas palavras de Martinho Lutero, Cristo sacrificou-se a si mesmo na cruz, tornou-se um pecador e maldição. Ele, que é a única semente bendita pela qual o mundo é abençoado. Quer dizer, pela qual o mundo há que ser redimido do pecado e da morte. Ele está pendurado na cruz entre dois criminosos, considerados igual a ele, e morre morte vergonhosa. Isso ele faz por bem de todo o gênero humano, para livrá-lo da maldição eterna. Portanto, ele é ambos, o maior e único pecador sobre a terra, pois leva os pecados do mundo inteiro, e ao mesmo tempo o único justo e santo, pois ninguém é justificado e santificado perante a Deus senão por ele. Quem, portanto, crê que seus próprios pecados e os pecados de todo mundo pesam sobre o seu Senhor amado, e que, por causa desses pecados, o Senhor se deixa batizar, pregar a cruz, derramando nela seu sangue por nós, para que dessa maneira ele, o único portador e expiador de pecados, nos purifique dos pecados, tornando-nos agradáveis a Deus e bem-aventurados quem assim crê. Tem o perdão dos pecados e a vida eterna, e o batismo, a cruz e o sangue de Cristo tornam-se nossa propriedade. Não há sacrifício vicário maior do que o de Cristo. É Ele que nos devolve a glória de Deus. É Ele que insere o Senhor nas nossas vidas, que nos esvazia de nós mesmos, que pega o nosso ego e tritura aquilo e devolve Deus ao trono, nos destitui de lá chutando. Não é um processo simples, não é algo, conheci Jesus, agora estou salvo. Não, o processo da santificação é doloroso. Ele vai nos quebrantando, nos transformando à imagem dele dia após dia. Mas somente Cristo Jesus é capaz disso. Na sua autossuficiência, Deus desejou o homem. E mesmo após o pecado, Deus não deixou de amar sua própria criação e deu seu Filho para morrer por nós. O Deus Todo-Poderoso
deseja a nossa adoração e por amor e misericórdia sacrificou o seu Filho para que nós pudéssemos adorá-lo. Vocês entendem que Deus não precisa de nada, mas Ele se alegra com a nossa adoração. Ele não é um ser que se cansou. Tô desde a eternidade aqui com esses dois, vou fazer um negócio diferente aqui na Terra, vai. Não, Ele estava eternamente feliz e satisfeito em si mesmo. E criou o homem para ser eternamente feliz nele. Mas nós pecamos. Nós destituímos o Senhor do nosso trono. Mas Deus prova seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda nos éramos pecadores. Assim, agora, justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos por ele da ira de Deus. Éramos alvos da ira de Deus, condenados ao lago de fogo eterno, ao ranger de dentes e choro eterno. Mas Deus, na sua autossuficiência, seu amor, na sua bondade, apesar da sua autossuficiência, da sua autoexistência, Ele nos criou para sermos como Ele, no que tange os atributos comunicáveis. Verdadeiros, justos, santos. E nós instituímos esse trono. Mas o sacrifício de Cristo Jesus nos devolve isso. O sacrifício de Cristo Jesus nos dá a oportunidade, nos dá a chance de termos o nosso relacionamento com Deus restaurado. De morrermos para nós mesmos, tomarmos a cruz de Cristo e segui-lo, amá-lo. Essa é a verdade que nos tange, essa é a verdade que deveria vir de nós, do fundo da nossa alma. Como o rei Davi diz, assim como a corça anseia pelos mares, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. C.S. Lewis vai dizer em Cristianismo Puro e Simples que se não há nada nesse mundo que me satisfaça, então quer dizer que eu não sou desse mundo. E não há nada no mundo que vai nos satisfazer, gente. A não ser o sacrifício do eterno para a nossa vida eterna. Então Deus, gente, mesmo sendo autossuficiente, desejou o homem, continuou desejando mesmo após ele ter pecado. Isso mostra o caráter do nosso Deus, do Rei da Glória, como nós cantamos aqui. Como desejamos, queremos que Ele seja o Rei da Glória, o Rei da nossa vontade. Esse é o Senhor. E a sua revelação permite que nós, seres infinitamente inferiores e limitados, possamos ter acesso às qualidades e os atributos de um Deus misericordioso, infinito em amor, em bondade, em misericórdia, em tudo. Acho que não existe relação que a gente possa entender, por exemplo, vamos pegar uma formiga e a formiga vai estudar o ser humano. Ainda assim é pouco, pelo que a revelação de Deus nos permite conhecer de Deus. Outro ponto é que não há pecado que não tenha sido lavado e remido por Cristo na cruz. Não importa o quão pecadores nós somos ou quantos pecados nós tenhamos cometidos e vamos continuar cometendo. O amor de Deus e a sua graça são maiores que tudo isso. E eles podem te transformar. E eles te transformam na imagem de Deus através de Cristo, Jesus e do Espírito Santo. A comunhão com o Senhor traz a nós revelações de quem Ele é e nos transforma à imagem dEle, à medida que o Espírito Santo compartilha conosco, os atributos comunicáveis de Deus. Não podemos desejar ser Deus, gente. Deus tem que estar no topo de tudo o que fazemos, para quem fazemos, por quem fazemos, o que fazemos. Qualquer coisa fora disso, qualquer coisa que desvie um pouco disso, é o nosso ser interior, pecador, gritando lá de dentro. É por mim, é para mim, faz para mim.
eu preciso, eu quero, necessito. Mas quando nós entendemos que nós não precisamos de nada disso, nós precisamos do Senhor nas nossas vidas, então nós somos transformados naquilo que Ele tem para nós. Alguns passos práticos para essa semana. Meditem na pessoa do Senhor, em quem Ele é. Entendam no que o Senhor pode te transformar. No que Ele quer para a sua vida. Não o que nós queremos e colocamos em oração, mas nós já sabemos o que nós queremos e colocamos em oração pedindo para Deus nos dê aquilo. Se eu orar com um pouco mais de força, se eu soltar uma oração em línguas aqui, se eu ajoelhar ali, eu acho que Deus vai me dar. Se eu colocar o nome das crianças, aí Ele vai me dar. Mas no final das contas é tudo por nós. Tudo para nós. Para que nós tenhamos o que nós queremos, não que Deus faça em nós a vontade dEle. Então busque as respostas em Cristo. Medite no Senhor e na vontade dEle para a sua vida e na vida da comunidade. Busquemos os dons espirituais, busquemos o fruto do Espírito Santo para a edificação do reino de Deus e para a glória do seu nome. É para isso que nós fomos criados. E se a gente se sente perdido, se a gente se sente desmotivado, se a gente se sente talvez deprimido, Ramon trouxe isso ontem na pregação na igreja presbiteriana, porque talvez nós não estamos olhando para Deus, nós estamos olhando para a nossa vontade. Eu queria tanto trocar de carro, eu queria tanto ter filhos, ter um marido. Essa é a nossa vontade e a vontade do Senhor. Nós nunca vamos estar satisfeitos na nossa vontade, nós vamos sempre querer mais. E nunca seremos gratos pelo que nós já conquistamos, a não ser que o Senhor seja o Senhor sobre tudo que nós temos e tudo que Ele nos deu. Amém? Feche seus olhos. Reflitam na pessoa do Senhor, reflitam em tudo aquilo que o Senhor tem revelado a vocês em oração, em sonho. Peça sabedoria, peça conhecimento para distinguir aquilo que é a sua vontade, aquilo que é a vontade do Senhor. Peça para que o Senhor nos transforme na imagem dEle. Pai, louvado e glorificado seja o Teu nome, Senhor. Nós sabemos que de nada o Senhor necessita, Pai, pois Tu és suficiente em si mesmo e na Tua trindade, Pai, onde Pai, Filho e Espírito operam entre si maravilhas. Mas o Senhor nos criou a Tua imagem e semelhança, Deus, e assim nós queremos ser. Coloca em nós, Senhor, o desejo de ter o Senhor como cerne das nossas vidas. Coloca em nós, Pai, o desejo de sermos santificados de glória em glória, Senhor. Esvazia-nos de nós. Tira de nós os desejos da carne, Pai, os desejos das nossas vontades. Coloca em nós o Teu Espírito, o fruto do Teu Espírito, do Teu amor, Pai. Faz-nos enxergar o tamanho do sacrifício de Cristo, Pai. Faz-nos enxergar o tamanho do nosso pecado, para o tamanho do sacrifício que foi necessário. O Senhor, Deus, precisou vir à terra, encarnar, sofrer todas as tentações que nós sofremos hoje, Senhor, e morrer por nós, para que nós possamos entender o tamanho do nosso ego, o tamanho do sacrifício que foi necessário que o Senhor fizesse para destituir-nos de nós mesmos. Ó Deus, enche-nos com a Tua sabedoria, Pai, com Teu amor. Você que está sentado, de olho fechado, permaneça assim. Você que tem sentido no coração Deus falar contigo, você que necessita de oração, você que tem sentido queimar no seu coração, arder no seu coração o desejo por Deus, se coloca de pé, nós vamos orar por você, que as outras pessoas permaneçam de olhos fechados, mas que nós possamos passar a enxergar
Que Deus abra os nossos olhos para enxergar a misericórdia dele por nós. Que nós possamos pedir ao Senhor graça, misericórdia. Que possamos pedir a Deus que Ele nos encha de quem Ele é e de quem Ele deseja que nós sejamos, para a honra e glória única e exclusiva do Pai. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre. Amém. Amém e amém. Se coloque de pé, vamos louvar ao Senhor agora, de todo o nosso coração, de toda a nossa vontade, clamando e desejando para que Ele venha sobre nós e tome o lugar que é dele, do nosso trono.